Pessoal, boa noite então, né? Vamos iniciar nosso encontro de hoje e vamos pedir, né, a intercessão da Virgem Maria para que a gente possa, nessa noite, realmente ter um momento de partilha, né, e poder conhecer um pouco mais sobre a nossa doutrina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, semana passada, né, a gente começou a falar um pouquinho, né, sobre a questão da liturgia, né, eu trouxe alguns conceitos e eu deixei uma tarefinha, né, para vocês fazerem ali uma leitura ali do livro de Josué, a Assembleia, né, de Siquém. E aí, quem leu aquele pequeno capítulo e quer partilhar? O que vocês acharam de interessante ali? Se não for espontâneo, eu vou apontar o dedo, hein? Diácono, no sábado você pediu para ler esses textos? Pedi também. Ó, então Ó, passo batido. vixi. Eita. Eita, nós. Então eu vou pedir pro Juan, porque eu sei que o Juan é um menino bom e ele fez, um menino dedicado, ele e a Priscila. Nós vamos ter que ficar de castigo na hora do recreio. Nossa, tá vendo como é que você pega os caras, Alex? Não, e eu tava sentindo no coração que tava faltando alguma coisa para essa reunião. Até comentei com a Priscila. O coração até palpitou. Até palpitou. Nossa Senhora. Ué, então eu vou ter que recorrer à Nayara. A Nayara, ela não ia me deixar na mão. Como é que faz, hein, senhor? Olha lá, quando começa a rir desse jeito, Nayara tá que nem o Juan com a Priscila, vai ficar de castigo junto. Ah, não. E a Márcia? A Márcia leu. A Márcia leu. Nossa, mãe de Deus. Carolina, me salva, Caroline. Me salva, Caroline. Nossa, Diácono, que vergonha, mas eu não li. Não, quem tá ficando vergonhoso é eu já, ué. Não, eu não vou nem perguntar para os outros, não. Vou nem perguntar para os outros, não. E eu também não vou falar nada em revolta a esse momento. Vocês vão ter que ler a Assembleia de Siquém e eu vou cobrar um a um na semana que vem, sem falta. Josué 24, Assembleia de Siquém. Verificar quais são as relações da Assembleia de Siquém com a nossa liturgia. Isso é muito importante. É um texto muito antigo esse, lá do Antigo Testamento. Né? E aí a gente precisa conhecer, porque às vezes a gente pensa que as coisas surgiram assim, né? Na década de 60, né? E não foi. Tem coisa muito antiga acontecendo aí já, né? Lá desde a época de Josué. Então, vai todo mundo ficar no cantinho do pensamento na hora do recreio, não vai poder lanchar. Então, vamos seguir para o encontro de hoje. Né? O encontro de hoje a gente vai falar sobre a história da... Eu espero que a turma de amanhã seja um pouquinho mais assim, como é que eu falo? Dedicada, né, aos ensinos bíblicos. Empenhada, né, em fazer a leitura da Sagrada Escritura. Mas bora lá. Então, hoje a gente vai dando sequência, né, nas nossas questões litúrgicas, né? Nós vamos para a parte 2, e a gente vai ver um pouquinho sobre o contexto da liturgia, né, dentro da história da salvação. Né? Qual que é a relação da liturgia
né, com a história do povo de Deus. E aqui eu trouxe, né, uma introdução. Essa introdução ela está na Dei Verbum, que é um documento conciliar, né, do Concílio Vaticano II, que lá no parágrafo 21 vai nos dizer o seguinte: a Igreja venerou sempre as divinas escrituras, como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na sagrada liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Então, já nessa primeira linha aqui, a gente já tem uma informação muito importante. A importância e a relevância que a igreja dá para a mesa da palavra e para a mesa da Eucaristia. Tá? Então, isso daqui está numa relação de igualdade dentro da liturgia. Tá joia? Sempre as considerou e continua a considerar juntamente com a sagrada tradição, como regra suprema da fé. Ou seja, a inspiração que se dá pela Sagrada Escritura, né, ela é regra suprema da nossa fé. Então, a Sagrada Escritura, a Bíblia, é o nosso livro de cabeceira, né, vamos dizer assim. E aqui ela fala também, né, não só da Sagrada Escritura, fala também da mesa eucarística, né? Elas, com efeito, inspiradas como são por Deus e registradas por escrito de uma vez para sempre, continuam a dar-nos imutavelmente a palavra do próprio Deus e fazem ouvir a voz do Espírito Santo através das palavras dos profetas e dos apóstolos. Então, aqui falando, né, dessas palavras que são inspiradas por Deus, né? E aqui a gente precisa ter essa clareza, porque a Bíblia ela foi escrita por mãos humanas, porém inspiradas e reveladas divinamente, né? E essas palavras elas se fazem ouvir graças à voz do Espírito Santo que habita em cada um de nós. É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura, né? Ou seja, todo o nosso contexto, né? E aí vocês vão perceber que, inclusive, desde que nós começamos os nossos encontros, a gente sempre tem textos bíblicos para fundamentar alguma questão, né? E justamente é isso que o concílio vem dizer para nós, né? Dessa importância da gente se alimentar na Sagrada Escritura, né? E ser regido por ela. Então, simplesmente a gente não pode fazer os nossos encontros sem pelo menos um versículozinho ali, né, da Sagrada Escritura, para nos inspirar, para nos, né, ajudar nos momentos. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem amorosamente ao encontro de seus filhos, a conversar com eles, né? Então, isso aqui também é uma outra coisa importante. A gente precisa ter essa percepção, né, de diálogo, de um Pai que vem ao nosso encontro, né? Então, quando a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus, né, essas palavras que estão aqui regidas nesse livro, né, nesses vários livros, é Deus que vem amorosamente ao nosso encontro, para conversar conosco. Eu não conheço, não tive a oportunidade de ler, não encontrei esse livro, né? Mas diz que tem um livro de um teólogo que chama, o nome do livro é Bíblia, o livro que nos lê, né? Justamente porque dá essa dimensão, né, de um Deus que vem ao nosso encontro e faz com que a nossa vida seja refletida, né, a partir daquilo que o Espírito suscita em nós, né? E é tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da igreja, solidez da fé para os filhos da igreja, alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Por isso se deve aplicar por excelência a Sagrada Escritura as palavras. A palavra de Deus é viva e eficaz, né, que está lá em Hebreus, capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados, né, conforme a gente vai encontrar lá em Atos e em Tessalonicenses. Então, aqui eu trouxe, né, a Dei Verbum para dar para nós essa introdução
sobre a importância da Sagrada Escritura, porque é justamente pela Sagrada Escritura que nós vamos conhecer a história da salvação, né? Como que se dá esse relacionamento desse Deus com esse povo, né? E como que esse povo, carinhosamente, né, de forma consciente, como a gente disse no último encontro, né, aceita estabelecer essa aliança com esse Deus e caminhar com ele, né? Então, a gente vai perceber que a história da salvação, ela se dá principalmente, né, a gente vai ter acesso a ela principalmente pela Sagrada Escritura. E aí é onde a gente vai, né, ver um pouquinho hoje, né, sobre a liturgia da palavra, né, que é essa primeira grande mesa que a gente tem dentro da liturgia, né? Então, a gente, dentro do contexto litúrgico, né, a missa ela é dividida em 4 partes, né? Nós temos lá os ritos iniciais, os ritos finais, e temos os 2 grandes ritos no meio, né? Que é o rito da liturgia da palavra e o rito da liturgia eucarística. Esses ritos, eles são constituídos por 2 grandes mesas, né? A mesa da palavra e a mesa eucarística, o altar, ok? Então, hoje a gente vai ver um pouco dessa perspectiva da história da salvação e como esse Deus se faz presente na história do povo a partir da liturgia da palavra. E aí, para isso, eu estou trazendo, né, daqui para baixo, o que a gente vai ler aqui hoje, são todos parágrafos que foram retirados do elenco das leituras da missa, tá? Isso daqui é um documento da igreja, que quando você vai lá na igreja, a gente tem esse livro aqui, ó, que é o missal, né? O missal, não, perdão, o lecionário, né? Onde tem aqui as leituras por ano, né? O ano A, B e C. Logo quando a gente abre o livro aqui, ó, no comecinho dele aqui a gente tem uma introdução falando sobre a importância da liturgia da palavra, e aí tem toda uma série de orientações. Por que das leituras, como que elas foram escolhidas e tudo mais, né? Tem ali uma história, né, de como que se deu a montagem, né, desses livros, desse compêndio aqui, a gente pode chamar de compêndio, né, dos anos A, B e C, e como que o povo participa, e tem algumas regras ali, tá joia? E aí, quando a gente fala de regras, a gente já vai fazer um link lá com a nossa primeira reunião. Lembra quando a gente foi ver um dos conceitos sobre liturgia, e lá falava que a liturgia é o culto da igreja, e quando a gente fazia referência à igreja, uma das palavras era o quê? Era a questão da regra, né? Oficial, né? Das normas, né? Então, é justamente isso, porque dentro da nossa igreja a gente tem uma série de normas que regem, né, os ritos, né? E as questões canônicas e tudo mais, tá joia? E aqui o elenco das leituras, que está dentro aqui do lecionário, eu trouxe aqui alguns trechos dele, tá? Tem muita informação ali dentro, mas eu tentei dar uma enxugada aqui para o nosso encontro. E aí eu vou ler alguns parágrafos, alguns eu já deixei grifado, que é algumas coisas que eu acho que são importantes, a gente dá uma certa ênfase, tá joia? Na celebração litúrgica, a palavra de Deus não se exprime sempre do mesmo modo, nem penetra sempre nos corações dos fiéis com a mesma eficácia. Mas Cristo está sempre em sua palavra, e realizando o mistério da salvação, santifica os homens e presta ao Pai o culto perfeito. E aí fica uma pergunta, né? Por que a palavra de Deus ela não exprime, né, e não penetra nos corações dos fiéis em cada celebração com a mesma eficácia? Na verdade, é uma provocação, né? Será que é por falta? Será que é porque Deus não quer? Né? Ou será que é porque às vezes a gente não está atento à palavra de Deus que está sendo proclamada? E aí, se a gente não está lá na missa, né? Se eu estou lá na missa e na hora da liturgia eu estou preocupado com se eu vou receber ou não uma mensagem de WhatsApp, se eu vou tirar foto ou não do diácono ou do padre, se eu vou numa festa depois, né? Se a missa está demorando, ou será que o padre vai fazer uma homilia grande demais?
ou pequeno demais, pode atrasar aquela festa que eu quero ir, né? Ou aquele jogo que eu quero tanto assistir e assim por diante, né? Será que isso tudo não reflete, né, nessa eficácia da palavra de Deus, né, que está sendo proclamada ali na nossa vida? Então fica aí uma provocação para a gente poder refletir sobre isso. Mas Cristo, tá? Independente de nós, ele está sempre lá na sua palavra, tá? Querendo nos salvar e querendo nos santificar, né? A parte dele ele faz, né? Agora a gente precisa fazer a nossa. A igreja anuncia o mesmo e único mistério de Cristo quando proclama na celebração litúrgica o Antigo e o Novo Testamento. Com efeito, no Antigo Testamento está latente o Novo, e no Novo se faz patente o Antigo. O centro e a plenitude de toda a Escritura e de toda a celebração litúrgica é Cristo, né? Então, aqui eu vou fazer uma pausa, por quê? Primeiro, a gente vai observar que nas liturgias dominicais, a gente tem a primeira leitura, que ela é retirada, né, no tempo comum, principalmente, tá? Ela é retirada do Antigo Testamento e nós temos as leituras dos apóstolos no segundo, na segunda leitura, né? E que já é tirada do Novo Testamento, né? E o Evangelho, que é o centro, né? E o Evangelho, ele fala justamente de Cristo. Então, a gente está falando ali de 3 contextos e ainda tem um salmo ali no meio, que é um salmo de resposta à primeira leitura. E é muito importante a gente perceber que a primeira leitura, ela sempre está alinhada com o Evangelho, tá? E dentro daquilo que a igreja se propõe, ela não... É claro que se a gente olhar no decorrer dos 3 anos, a gente não lê a Bíblia toda, dentro da liturgia. Mas a gente passa pelas principais leituras do Antigo Testamento, dentro desse ciclo de 3 anos, tá bom? Então, é importante a gente estar atento a isso. Já no Novo Testamento, a gente tem ali, principalmente, né, aquilo que sai, né, das cartas de São Paulo, né, como que foi a dinâmica de evangelização dos primeiros cristãos a partir do apóstolo dos gentios, né, que é São Paulo. E aí a gente tem, então, com o Evangelho, a conclusão, né, e o fechamento ali daquela tríade, né, vamos dizer assim, tríade de leituras. E só reforçando, quando a gente fala do Antigo Testamento, né, aqui o texto fala, né, o Antigo Testamento ele está latente no Novo. Por quê? Ali é uma série de profecias e sinais indicando a vinda do Messias. Então, é isso que a gente vai perceber, né, ao longo do Antigo Testamento. E quando a gente fala que o Novo Testamento, né, ele se faz patente ao Antigo, é porque a gente vai ver que no Novo Testamento a gente tem uma consolidação de tudo aquilo que foi prometido no primeiro, ok? Por isso, deverão beber de sua fonte todos os que buscam a salvação da vida. A salvação e a vida. Quanto mais profundamente se compreende a celebração litúrgica, mais profundamente também se estimará a importância da palavra de Deus. O que se diz de uma pode se afirmar da outra, visto que ambas lembram o mistério de Cristo e perpetuam, cada qual ao seu modo. Isso daqui é extremamente importante. Quanto mais eu conheço da liturgia, mais eu vou compreender a Sagrada Escritura e vou entender o papel da Sagrada Escritura dentro do contexto da liturgia, porque elas se complementam. Então, quando a gente fala que a missa ela é um resumo da história da salvação, é porque a gente vai percebendo ali dos vários elementos, né, da Bíblia, da liturgia, perdão, né, elementos que vão saindo de dentro da Bíblia. Né? Então, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação típica de São Paulo. Isso não saiu do nada. Saiu de lá de dentro das cartas de São Paulo. Quando a gente vai pedir perdão, Kyrie, né? Quem que é o Kyrie? É o Senhor. E o Senhor é aquele que São Paulo apresenta para nós nas suas cartas, né? Então, a gente vai ver que ali no Novo Testamento a gente vai encontrar essa palavra Kyrie
em vários lugares, né? E assim a gente vai começando a perceber, né, elementos bíblicos, né, dentro da liturgia, espalhada de uma forma ampla, não apenas no campo das leituras, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo, né? O centurião romano que fala isso, né, para Jesus: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, né? Mas dizer uma só palavra que eu sei que a minha filha vai ser salva. O senhor não precisa nem ir lá. Então a gente vai começando a entender que morada é essa, né? É o nosso coração, né? A gente vai se fazer templo de Cristo ali, tabernáculo vivo, né? Porque nós vamos receber o próprio Cristo, né? E aí a gente pronuncia, né, que a gente não é digno de receber aquele Cristo na nossa morada, dentro da nossa casa, como o próprio centurião diz ali, né? E aí a gente vai compreendendo, então, esses momentos de forte espiritualidade que acontecem dentro do contexto litúrgico. Galera, tranquilo? Diácono, Oi. queria falar uma coisa aqui. Eu não sei se essa história é verídica, mas uma amiga que me contou que em uma determinada época, um pastor, eu acho que ele era um pastor da presbiteriana, muito influente, eu não sei. Ele foi, não sei por que ele foi até a Santa Missa. Bom, aí ele ficou assistindo a Santa Missa nas últimas fileiras e tal. E assim, eu não sei se aquilo tocou sabe, a espiritualidade dele, não sei, a forma do entendimento. Eu sei que parece que ele deixou de ser pastor por compreender toda essa dimensão da Santa Missa, né? E acho que depois ele escreveu um livro. Aí tem muito a ver com o que você está falando, né? A dimensão, né? É isso. Não sei se você sabe dessa Eu conheço história. algumas histórias assim, tá? De protestantes, né? Que ao conhecerem a doutrina católica e ao conhecerem a missa e começar a estudar, eles se encontram com a verdade. E aí eles passam, né, a frequentar, né, eles se convertem ao catolicismo, tá? Eu conheço vários casos nesse sentido, tá? Agora, Essa história que a Murila falou é do Scott Hahn. Ele escreveu aquele livro Todos os isso mesmo. Caminhos Levam a Roma. tá, Scott Hahn. Não, ele escreveu um livro lá de liturgia, eu até tem ele aqui. O Banquete do Cordeiro. É o banquete. É verdade, é o Scott Hahn. Mas Diz que esse livro não. Ele era. Hã? Eu acho que ele não era pastor, não. Parece que ele, durante toda a vida dele, ele se dedicou aos estudos para derrubar a Igreja Católica e acabou se convertendo. Mas eu acho que ele não era Isso pastor. mesmo. É isso que eu estou falando. Eu acho que ele é professor de Bíblia, né? Ele é um dos mais famosos, ele é uma autoridade no assunto. Mas eu acho que ele não era pastor, não tenho certeza. Mas bora lá, bora seguir aqui. Mas o Scott Hahn realmente ele tomou um tombo do Espírito Santo. Seguindo aqui, na ação litúrgica, a igreja responde fielmente o mesmo amém que Cristo, mediador entre Deus e os homens, pronunciou de uma vez para sempre ao derramar seu sangue, a fim de selar com a força de Deus a nova aliança no Espírito Santo. Então, é quando nós estamos ali na ação litúrgica, né, a gente, ao subir no Calvário, junto com Cristo, né, porque estar na missa é subir ao Calvário, a gente está dando para Deus esse mesmo amém que Cristo deu, né, com a sua vida. Um amém que tem ali, né, que foi capaz, né, de fazer, de redimir, né, todos nós, toda a humanidade, né, pela força de seu sangue. Quando Deus comunica a sua palavra, ele sempre espera uma resposta, que consiste em adorar, que consiste em escutar e adorar
em espírito e verdade. Então, quando a gente vai para a missa, né, que a gente vai para aquele encontro com a palavra de Deus, principalmente, né, Deus espera uma resposta nossa. Então, não dá para a gente ir na celebração e simplesmente, né, voltar para casa de mãos vazias, né, de coração vazio. A gente precisa de dar uma resposta para Deus, né, de como que a gente vai seguir, né, com essa dinâmica. O Espírito Santo, com efeito, é quem faz que essa resposta seja eficaz, para que se manifeste na vida o que se escuta na ação litúrgica, segundo aquelas palavras. Sedes, por isso, executores da palavra, e não apenas ouvintes, né? São Tiago. Então, que a gente possa realmente permitir a ação do Espírito Santo em nós, né? Lembra que lá nos nossos primeiros encontros, eu falava muito sobre essa questão da ação do Espírito Santo na nossa vida, que a gente precisa se permitir, né? Que a gente muitas vezes é chamado a fazer as coisas, né? Inclusive, se eu não me engano, foi no primeiro encontro nosso, quando a gente estava falando de vocação, né? Que eu até citava que cada um tem uma vocação diferente, né? E muitas vezes o Espírito de Deus está a nos chamar, está a nos impulsionar, porém a gente, né, não escuta esse chamado, né? Ou finge que não escuta, né? Então é importante a gente estar atento a isso. Ô Juan, você que é um menino bom de leitura, pode fazer aqui para nós, ó. Pode ler o parágrafo inteiro. Isso aí é o castigo já? É. Depois eu vou sair pulando assim, ó, os próximos. Pode preparando aí, Priscila, Nayara, Rodrigo, Márcia, Wesley, Luciana. As atitudes corporais, os gestos e palavras com que se exprime a ação litúrgica e se manifesta na participação dos fiéis, não recebem seu significado unicamente da experiência humana, de onde são tirados, mas também da palavra de Deus e da economia da salvação, à qual se referem. Por isso, os fiéis tanto mais participam da ação litúrgica, quanto mais se esforçam ao escutar a palavra de Deus nela proclamada, por aderir intimamente à palavra de Deus em pessoa, Cristo encarnado. Assim, isso aqui é muito importante. Quando a gente assume a palavra de Deus na nossa vida, tá? A gente está o quê? Acolhendo o próprio Jesus Cristo encarnado na nossa vida. Tá? Então é bom a gente ter essa relação. A gente saber que nós estamos acolhendo o próprio Cristo encarnado. Ok? Vai lá. Assim, procurem que o que celebrem na liturgia seja uma realidade em sua vida e costumes, e inversamente, o que fizerem em sua vida se reflita na liturgia. Olha o tanto que isso daqui é forte, né? O que eu faço na minha vida deve refletir na liturgia. Olha o tanto que isso é forte, porque quando eu vou para a liturgia, eu estou indo ali para quê? Para ofertar para o Senhor os dons do trabalho humano, não é? E a minha vida. Então, eu preciso tornar a minha vida, né, inversamente falando, eu preciso tornar a minha vida um dom possível de ser ofertado a Deus. Chegar preparado para a liturgia. Não é ir lá para cumprir tabela, né? Não é ir lá para cumprir o preceito dominical. Aí tem até uma piadinha, né, de um casalzinho que viveu a vida inteira e todo fim de semana eles iam à missa, né? Aí eles moravam na roça, né? E um dia deu uma tempestade forte demais, a charrete quebrou a roda, eles ficou debaixo da árvore lá e eles fizeram um momento de oração ali dos mais fortes, né? Porque não conseguiram ir na missa. E aí, quando os dois morreram, chegou no céu, né? São Pedro falou para eles assim, nossa, eles falaram, porque nós não faltou na missa nenhuma vez.
Aí São Pedro foi lá olhar no calendário e falou, isso é engraçado, mas é que para mim só tem uma participação. Aí eles assustou, como assim só uma participação? Não, é porque foi só naquele dia que vocês não conseguiram chegar na igreja que realmente vocês se conectaram com Deus. Né? E aí essas pequenas, né, liçõezinhas de vida, porque muitas vezes a gente vai para cumprir o preceito, né? A gente não vai para realmente se conectar com Deus. Agora é a vez da Priscila. Oi? Só uma observação. É por essas afirmações aí que a gente, né, vê que não dá para concordar com aquela história de que eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir na missa, né? Porque sem a liturgia, nesse sentido aí, a gente também não reforça essa questão da vida, né, na fé, assim, sobretudo. Exatamente. E aí o negócio, não vou, porque... Uma historinha, viu? Você sabe que eu gosto de história, né? Hein, Juan? Hã? E aí tem uma outra historinha, né? Do cara que pergunta para o amigo dele por que ele vai na missa, né? Todo domingo, né? Aí ele vira e fala assim, porque eu preciso me alimentar, né? Na fé, para ficar fortalecido e tudo mais, né? Aí o outro cara vira e fala assim, aí ele fala assim, mas como assim se alimentar na fé? Ele falou, se você ficar sem almoço todo dia, sem janta, seu corpo vai ficar forte? Não, né? Vai chegar uma hora que seu corpo vai padecer se você não alimentar, né? A mesma coisa é o espírito. Se você não alimenta o espírito, ele não fortalece. Né? Então, da mesma forma que você precisa fortalecer o corpo, você também precisa fortalecer o espírito, né? Priscila, é agora, hein? A igreja cresce e se constrói ao escutar a palavra de Deus. Os prodígios que de muitas formas Deus realizou na história da salvação fazem-se presentes, de novo, nos sinais da celebração litúrgica, de modo misterioso, mas real. Isso, agora espera aí. 2 pontos muito importantes aqui. A igreja cresce e se constrói ao escutar a palavra de Deus. Por isso que na celebração litúrgica, na hora das leituras, o ideal, o correto, é nós estarmos atentos ao que está sendo proclamado e não na leitura. Não ficar preso lá no folhetinho, tá? É escutar a palavra, ok? E outra coisa, vocês viram que isso aqui é tão importante, mas tão importante que além de grifar, ainda pus em letra maiúscula, tá? Todos esses sinais que acontecem dentro da celebração litúrgica é real, é mistério, mas é real. Nós celebramos uma realidade, não é uma obra de ficção. Isso é extremamente importante. Então, se o sacrário está vazio, a luz do sacrário tem que estar apagada. Não pode, aquilo não é uma encenação. É real, é real. Tá? Então, a gente precisa perceber que tudo que está acontecendo ali dentro do contexto litúrgico é real. Está realmente acontecendo. Deus está agindo na história da salvação. Da mesma forma que ele agiu no passado, ele age hoje na nossa vida. Ele continua a nos salvar. Bora lá, Priscila. Deus, por sua vez, vale-se da comunidade dos fiéis que celebra a liturgia para que a sua palavra se propague e seja conhecida, e seu nome seja louvado em todas as nações. Beleza? Isso é simples, né? Nossa responsabilidade. Deus vale-se de cada um de nós. Rodrigo, Portanto, sempre a Igreja, consagrada pelo Espírito Santo na celebração litúrgica, anuncia e proclama a palavra de Deus e se reconhece a si mesma como um novo ponto, no qual a aliança antigamente selada chega agora à sua plenitude e perfeição. Todos os cristãos que, pelo batismo e confirmação no Espírito, se convertem em mensageiros da palavra de Deus. Depois receberem a graça de escutar a palavra, devem anunciá-la na igreja, no mundo,
ao menos com testemunho de vida. E eu acho muito bacana isso daqui, né, esse parágrafo, porque, primeiro, ele traz aqui essa questão, né, do novo povo, que somos nós, né, que fazem parte desta nova aliança cercada por Jesus Cristo. Ele faz uma referência aos sacramentos, né, do batismo e da confirmação. Ele faz uma menção aqui, né, que nós somos mensageiros da palavra de Deus. E aqui é o que eu acho mais bonito, né? Se a gente não anuncia na igreja, né, pelo menos com testemunho de vida, né? E aí a gente se recorda até de São Francisco, né, que dizia, né, vamos sair para anunciar o evangelho, né? Se não for possível com palavras, que seja com a nossa vida, com o nosso testemunho, né? Então, é basicamente isso. Nayara, não, esse daqui tá pequeno, né? Eu vou ter que falar para Nayara ler 2, porque eu pus tanta esperança nela que ela ia fazer a tarefa. Que horror. Esta palavra de Deus, proclamada na celebração dos divinos mistérios, não só se refere às circunstâncias atuais, mas também olha para o passado e penetra o futuro. Nos faz ver quão desejáveis são as coisas que esperamos, para que no meio das vicissitudes do mundo, nossos corações estejam firmes, postos onde está a verdadeira alegria. Isso. A gente perceber que ao refletir a palavra de Deus, né, a gente tem tanto uma visão do passado quanto também do futuro. A gente aprende com os primeiros povos. E aqui é interessante que quando a gente vai para a perspectiva da homilia, né, muitas vezes a gente consegue até refletir dentro da nossa própria vida. Situações que a gente rememora, né, que a gente às vezes vivenciou e que nos servem de lição para que a gente possa tomar, né, ações diferentes no futuro. E tudo isso, né, o intuito de tudo isso é que o nosso coração seja, né, tenha a possibilidade, né, de estar onde está a verdadeira alegria, né, que é o Cristo. Vai lá, Nayara, você vai ler o de baixo também, porque você me decepcionou muitíssimo, Nayara. Nossa. Por vontade de Cristo, o novo povo de Deus está formado por uma admirável variedade de membros. Por esta razão, são também vários os ofícios e as funções que correspondem a cada um, no que se refere à palavra de Deus. Os fiéis a escutam e a meditam, mas somente a explicam aqueles que a quem, pela sagrada ordenação, corresponde a função do ministério, ou aqueles aos quais foi confiado este ministério. Ufa! Então, eu não preciso fazer homilia, né, como ministro extraordinário da comunhão eucarística. Porque é isso que está falando aqui, ó. A cada um tem a sua participação dentro da liturgia da palavra. Os fiéis escutam, mas quem que explica? Só quem foi sagrado pela ordenação. O diácono, presbítero e bispo. Porém, existem aqueles que a gente pode confiar esse ministério. Então, desufa. A gente pode confiar alguns de vocês, né, que a gente perceber que tem o dom, né, fazer uma formação adequada para que a pessoa possa fazer, né, numa eventualidade ali que não tenha, sei lá, o padre precisou viajar e o diácono estava indo para fazer a celebração da palavra, bateu o carro. Aí precisa, o povo está todo mundo lá, precisa ter a celebração, o ministro vai puxar a celebração, né? Então, por isso que é importante vocês, no ofício, né, de vocês, aqueles que estiverem lá, sejam preparados para eventualidades como essa. Nossa, diácono, mas se eu não souber falar nada, aí se você não souber falar nada, depois eu vou dar as dicas para vocês, se vocês não souberem falar nada. Vocês podem fazer um momento de silêncio, né, e pedir para que cada um reflita sobre a palavra de Deus, né, no Espírito, ali sob a ação do Espírito Santo. Ou você pode, se tiver uma liturgia diária,
você pode ler aquele comentário que tem na liturgia diária sobre o Evangelho, tá? Então, não necessariamente você precisa preparar algo, né? Mas você pode ter esses dois caminhos aí que você pode utilizar, tá joia? Agora, é a vez da Luciana. A palavra de Deus e o mistério eucarístico foram honrados pela Igreja com a mesma veneração, embora com diferente culto. A Igreja sempre quis e determinou que assim fosse, porque, impelida pelo Espírito, pelo exemplo de seu fundador, nunca deixou de celebrar o mistério pascal de Cristo, reunindo-se para ler todas as passagens da Escritura que a ele se referem, e realizando a obra da salvação por meio do memorial do Senhor e dos sacramentos. Com efeito, a pregação da palavra é necessária para o próprio ministério dos sacramentos, visto que são sacramentos da fé, a qual nasce da palavra e dela se alimenta. Muito bom. Então, o que está querendo dizer para nós aqui o parágrafo 10º, né? Ele está querendo dizer para nós o seguinte, que tanto a palavra de Deus quanto a Eucaristia, ela é honrada pela Igreja, venerada, porém cultos diferentes. E aí a gente vai recordar o que o padre João Batista nos ensinou sobre a questão do culto, né? Na semana passada. O culto, ele é uma sequência de atos, lembra? Então, quando a gente está na mesa da palavra, a gente tem atos, né? Cultos, um culto realizado específico para a mesa da palavra, né? Então, são atos e símbolos específicos da mesa da palavra. Quando estamos na mesa eucarística, nós temos atos e símbolos, sinais específicos da mesa eucarística. Por isso que a gente está falando de cultos distintos. Não são os mesmos sinais, né? E aqui uma coisa também muito legal. Por quê? A obra da salvação, ela vai se realizar também no nosso meio, através do memorial do Senhor, né, que é a Eucaristia, e dos sacramentos. E aí, quando ele vai falar aqui dos sacramentos, né, ele vai falar aqui o quê? Que os sacramentos, eles nascem da própria palavra. E aí, vocês lembram quando a gente teve o nosso encontro sobre sacramentos? Que a gente viu a fundamentação bíblica de todos eles? E aí, por isso que fala-se que os sacramentos são sacramentos de fé, né? Porém, eles nascem da palavra, que esses mesmos sacramentos se alimentam, né? Para poder dar vida na Igreja de Jesus Cristo. Ok? Pode continuar, Luciana, porque você também, ó... Peraí, deixa eu diminuir aqui. Espiritualmente alimentada nessas duas mesas, a Igreja, em uma, institui-se mais, e na outra santifica-se mais plenamente, pois na palavra de Deus se anuncia a aliança divina, e na Eucaristia se renova essa mesma aliança nova e eterna. Numa, recorda-se a história da salvação com palavras. Na outra, a mesma história se expressa por meio de sinais sacramentais da liturgia. Essa daqui não precisa nem explicar, né? Esse parágrafo aqui é 10, né? Porque, assim, está falando aqui da espiritualidade das duas mesas, né? Então, está falando que a mesa da palavra, ela nos instrui e a mesa da Eucaristia nos santifica. Na mesa da palavra, né, a gente recorda a história da salvação através das leituras, e na mesa da Eucaristia, a gente vê a história da salvação acontecendo através do sacrifício de Jesus Cristo, que a gente faz memória ali no momento da Eucaristia, né? Então, esse parágrafo aqui, ele é sensacional. Portanto, convém recordar sempre que a palavra divina que a Igreja lê e anuncia na liturgia conduz, como a seu próprio fim, ao sacrifício da aliança e ao banquete da graça, isto é, a Eucaristia. Então, a mesa da palavra, ela nos conduz à Eucaristia. Ok? Assim, a celebração da missa, na qual se escuta a palavra e se oferece e se recebe a Eucaristia, constitui um só ato de culto divino, com o qual se oferece a Deus o sacrifício de louvor e se realiza plenamente a redenção do homem. Então, aqui mais uma vez, a gente vem reforçar a questão da missa como sendo o Calvário,
né? Porque é ali que Cristo se oferece, né? E se realiza a sua, né? O seu sacrifício como gesto de oblação total, né? Para a nossa redenção, ok? Agora, a gente vai passar aqui em alguns elementos e ritos da liturgia da palavra, tá joia? Algumas questões aqui mais práticas que estão ali dentro daquele documento. E agora é a hora do nosso amigo Wesley, que estava ali já molhando a garganta para, com a sua linda voz, fazer a leitura para nós. Tem que tirar do mudo, hein, Wesley? Senão... As leituras tiradas da Sagrada Escritura, com os cânticos que se intercalam, constituem a parte principal da liturgia da palavra. A homilia, a profissão de fé e a oração universal, a oração dos fiéis, a desenvolvem e concluem. Legal. Então, aqui é para a gente ter uma primeira estrutura, tá? Então, a gente começa a liturgia da palavra, né? Com os cantos, com as escrituras, os cânticos, e encerra ali na oração, né, dos fiéis. Então, todo esse pedaço dentro da liturgia é a liturgia da palavra. Vai lá, Wesley, esse pedaço foi muito pequeno para você. Você merece mais. O que mais contribui para uma adequada comunicação da palavra de Deus à Assembleia, por meio das leituras, é a própria maneira de proclamar dos leitores, que devem fazê-lo em voz alta e clara, tendo conhecimento do que leem. As leituras, tiradas de edições aprovadas, segundo a índole dos diferentes idiomas, podem ser cantadas, mas de forma que o canto não obscureça as palavras, mas as esclareça. Legal. Então, é importante que a gente tenha leitores que vão fazer o quê? Uma leitura em voz alta e clara. Essas leituras devem ser preparadas. E ali um ponto importante, ó, tá até de vermelho. As leituras tiradas de edições aprovadas. Ou seja, você não pode chegar com qualquer Bíblia lá na igreja e falar, tipo, sumiu o lecionário. Não, traz a Bíblia ali, ó, para nós fazer a leitura. Negativo. Não é válido, tá? Para a Sagrada Liturgia, a gente precisa de ter livros com edições aprovadas. Quem aprova essas edições? O Vaticano, né? A Sagrada Congregação para o Culto das Liturgias, né? Então, é justamente isso que a gente precisa ter esse conhecimento, tá? Mas aí a gente volta naquela questão, né, novamente, né, da igreja, né, que tem ali os seus ritos oficiais, né? E aí, Marcos? Vai rolar a leitura aqui, ó? Na celebração da missa com o povo, as leituras devem ser feitas sempre no ambão. Sempre no ambão. Tá? O ambão é a mesa da palavra. Márcia, só uma linha foi pouco, né? Pode ir mais um pouquinho. Pois é. No ambão, aquele que proclama o evangelho saúda os fiéis que estão de pé. Lê o título da leitura, faz o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito. A seguir, se for utilizado incenso, incensa o livro e, finalmente, lê o evangelho. Ao terminar, beija o livro, dizendo secretamente as palavras prescritas. Mas? É secreto, eu não posso falar, né? Pois então, é. A gente faz a reverência lá e beija, né? Agora, a gente, por conta da pandemia, não está beijando, né? Mas quando a gente beija o livro, a gente fala, né? Que as palavras da Sagrada Escritura nos perdoem dos nossos pecados. Então, a gente faz essa breve oração ali, né, quando a gente está fazendo aquela reverência após a leitura do Evangelho. Pode ler mais, Márcia. Eu vi que você ficou empolgada. O Salmo responsorial... Tem alguém falando? Não, né? O Salmo responsorial, chamado também gradual,
dado que é parte integrante da liturgia da palavra, tem grande importância litúrgica e pastoral. Por isso, é preciso instruir constantemente os fiéis sobre o modo de escutar a palavra de Deus, que nos é transmitida pelos salmos, e sobre o modo de converter estes salmos em oração da igreja. Eu acho que aqui eu vou até dar uma grifada aqui, ó, porque isso daqui é muito importante. A gente converter os salmos em oração da igreja, porque muitas vezes a gente faz a leitura dos salmos ou canta os salmos de uma forma tão rápida, né, que a gente perde ali o contexto, né, a gente não presta atenção no que está sendo cantado, no que está sendo falado ali, né, quando às vezes não se canta, né, até porque, né, como está lá no próprio documento, né, o salmo responsorial, ele deve ser preferencialmente cantado, não obrigatoriamente, porque se a pessoa não for uma pessoa que tem, né, a vocação para o canto, né, se não tem ninguém ali da equipe de música, né, do Ministério de Música e tudo mais, então quem for fazer a leitura, gente, não precisa cantar, sobe lá e proclama ela. Faça isso de uma forma tranquila, serena, ok? Vamos lá, Alex, te pedi também, né, você está aí de bobeira? Vamos participar também, né? Vamos lá. A homilia quer explique as palavras da Sagrada Escritura que se acaba de ler. Quer explique outro texto litúrgico. Deve levar a Assembleia dos Fiéis a uma ativa participação na Eucaristia, a fim de que vivam sempre de acordo com a fé que professaram. Com essa explicação viva, a palavra de Deus que se leu e as celebrações que a Igreja realiza podem adquirir maior eficácia, com a condição de que a homilia seja realmente fruto da meditação, devidamente preparada. Não muito longa, nem muito curta, e de que se leve em consideração todos os presentes, inclusive as crianças e o povo, de modo geral, as pessoas simples. Na concelebração, a homilia ordinária é feita pelo celebrante principal, ou por um dos co-celebrantes. Legal. Então, quando a gente fala de homilia, né, a homilia, ela deve nos levar a uma ativa participação na Eucaristia. E levar a uma ativa participação na Eucaristia significa nos preparar para o momento que está por vir, né, de receber o Cristo Eucarístico, mas de assumir um compromisso com esse Cristo, de viver de acordo com essa fé que eu estou professando. Então, é assumir um compromisso além da celebração, né? Exteriorizar isso na minha vida. E aqui um outro ponto importante, a homilia, ela deve ser fruto de meditação, né? Ela deve ser devidamente preparada, ela não pode ser falada de qualquer coisa, de qualquer forma, e muito menos instrumentalizada, né? O que significa isso? Utilizar, né, do púlpito ali para direcionar, né, questões particulares, privadas, ou para mandar recado para alguém na Assembleia, ok? E no caso da homilia... Oi? Pode terminar e depois eu te faço uma pergunta. Sim. E aqui um outro aspecto interessante que também traz aqui nesse parágrafo, a questão de tentar, quando se vai fazer uma homilia, tentar usar uma linguagem acessível para o público em geral, né? Então, assim, a gente às vezes vai encontrar algumas pessoas que às vezes são muito catedráticas, né? Tem uma formação muito grande, às vezes muito intelectualizada, e às vezes na hora de fazer a homilia, né, usa algumas palavras que a gente não entende nada. Eu já tive alguns padres aqui que eu vivenciei aqui na Bom Jesus, que às vezes quando terminava a celebração, eu ia lá perguntar, né, para ele, o que é essa palavra, né, que você falou? Né, porque realmente não cabe dentro do contexto litúrgico, né? E isso é importante também para nós, enquanto Assembleia, que está ali participando, se algo nos deixa distante, né, dessa compreensão do que está sendo falado ali, a gente procurar a pessoa que fez a homilia e conversar com ela, para que ela possa também, porque se ela não recebe esse feedback nosso, né, ela vai achar que tá, né, pode continuar preparando a homilia daquele jeito,
está servindo, né? Que o povo está entendendo o que está acontecendo ali. Então, é uma responsabilidade nossa também que escuta, né? Poder dar esse retorno. Olha, se puder, às vezes, usar uma palavra diferente, porque essa daqui é uma palavra que talvez, né, pela maioria do público aqui, grande parte das pessoas não entendem e tal, assim assado, tá? E a homilia, ela é preparada ordinariamente por quem está presidindo a celebração, porém, ela pode ser também dada, né, para quem está ali concelebrando junto, né, ou um outro presbítero, ou até mesmo um diácono, né. Vocês já devem ter percebido que aqui na Bom Jesus, o Padre Robson faz muito isso, né, a gente tem uma escalazinha nossa, né, e aí algumas celebrações no fim de semana, ele permite que eu faça a pregação, né, mas é uma coisa que é preparada e tudo mais, beleza? Fala, Márcia. Tem uma coisa que eu já vivi, eu já morei em alguns bairros, eu conheci vários padres, vários diáconos, e assim, tem aquele que parece que se entende com mais clareza, assim, e aí? Aí quando eu mudo, eu aqui, você entende, assim, perceber o que eu quero dizer? Eu estou pecando, tipo assim, mas se eu continuar insistindo também, eu acho que eu não estaria pecando. Isso é um conflito que existe aqui em mim, porque eu conheço alguns, conheço vários, e eu tenho assim... Ai, gente, não sei, assim, é até ruim falar. A palavra, a homilia, a preparação, a meditação que faz, parece que me atinge mais do que outros. Será que o problema está em mim? Não, ou na comunicação? Não é uma questão, eu acho que isso não é uma questão de ser um problema, tá? Assim, eu acho que é mais que é uma questão realmente ali de afinidade, porque realmente a gente vai encontrar pessoas, porque assim, cá para nós, a arte da comunicação não é fácil, né? A arte da comunicação não é fácil, né? E a homilia é uma comunicação, né? Então, você realmente vai encontrar esses pregadores, né? Vamos falar pregadores, porque daí a gente põe todo mundo dentro do balaio, né? Você vai encontrar pregadores que vão conseguir te atingir de uma forma mais fácil e outras não, mas aí, assim, às vezes é do perfil da própria pessoa, né? E muitas vezes pode ser uma limitação dessa própria pessoa, tá? No que se diz respeito, por exemplo, a ter uma linha de raciocínio, né? Por exemplo, eu conheço padres que já conversaram comigo e eles falam que eles, por exemplo, têm um problema de sintetizar as leituras, né? E colocar elas ali no ordenamento mais lógico e sintético. E aí acabam fazendo grandes homilias por conta disso, porque não tem esse poder de síntese, né? Por outro lado, existem outros que já tem uma capacidade de absorção muito grande, né? E aí passa a semana inteira preparando o evangelho do domingo, e aí tudo que lê grava na cabeça. E aí esse cara fala 30, 40 minutos, se deixar, entendeu? E fala bem, às vezes, né? Na maioria das vezes. E aí eu acho que vai muito de cada um, tá? Então, acho que não é uma questão, acho que pode ficar tranquilo, isso não é um pecado, mas eu acho que isso é muito mais uma questão de afinidade com o comunicador, tá? Eu acho que o grande problema da homilia é quando ela é instrumentalizada, né? Que é quando, às vezes, o pregador que está ali na frente, ele utiliza ali do espaço para, às vezes, direcionar para um lado ou direcionar para um outro, que não é o evangelho, né? Então, esse, para mim, é o grande problema, né? Que a gente precisa muito trabalhar isso em nós e não deixar que isso aconteça para quem está ali na frente, né? Então, é uma das coisas que eu, particularmente, eu me policio muito. Às vezes, tem situações que a gente precisa trazer um exemplo que, às vezes, é um pouco mais tocante, mais forte, né? E que envolve, às vezes, até uma questão política, talvez. Mas eu evito ao máximo entrar, porque, muitas vezes, quando você toca em exemplos dessa forma, as pessoas, muitas vezes, não têm a compreensão e acham que, às vezes, você está falando mal do partido político ou da pessoa. E, muitas vezes, não é isso. Você está querendo só trazer um exemplo de uma situação que afeta e que é contrária ao evangelho, né? Então, por isso que eu evito ao máximo, principalmente, usar elementos de política, justamente para não ter esse tipo de situação. Mas a gente precisa também ter uma coerência, né, de acordo com o evangelho e trazer as questões que estão aí eminentes na vida do povo como um todo, né?
Beleza? Muito bom. Ô, Ricardo, aproveitar só uma brechinha sobre a homilia. Você vai preparar, né, a homilia do próximo final de semana. Como que você se organiza para isso? Como que eu me organizo? Para fazer uma homilia. Vai no Evangelho, nas leituras, no Primeira coisa, eu Salmo? faço a leitura, né? Eu pego os textos bíblicos. E aí, eu faço a leitura da primeira. Geralmente, eu costumo fazer assim, tá? Eu faço uma leitura, aí depois eu faço uma leitura de novo, eu repito, é um momento orante, uma leitura orante que eu faço, tá? E aí eu percebo as palavras, e aí nessa leitura orante, às vezes eu leio umas 2, 3 vezes cada texto, eu tento identificar quais foram as palavras que mais me tocaram, tá? Dentro ali daquele contexto. E aí eu tento estabelecer uma relação entre elas, tá? Feito isso, eu tenho alguns livros de aqui em casa que me ajudam, né, dentro do contexto. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, chama Comentários à Bíblia Litúrgica. Então, aqui tem um breve comentário, aí é um comentário exegético que tem ali, sobre as 3 leituras daquele domingo do tempo comum. Às vezes, nem sempre, mas às vezes eu me recorro a esse livro. Aí eu tenho outros livros aqui de Bíblia, que dependendo da leitura, eu recorro a eles, porque às vezes tem alguns termos ali que são mais complicados e tudo mais, para ver se eu às vezes encontro ali uma palavra ou alguma situação que pode dar uma clareza maior na hora de fazer uma interpretação. Dependendo da palavra que me chamou a atenção, aí eu vou recorrer a algum dos livros que eu tenho aqui de meditações de santos, para ver se eu encontro alguma coisa. E aí eu começo, então, a escrever frases. Eu não escrevo texto, eu escrevo frases. Aí, na hora que eu estabeleço uma lógica em cima daquelas frases ali, que eu consigo ter uma série de frases ali que vão me direcionar, aí, então, eu faço o quê? Aí eu escrevo um texto. E é assim que geralmente eu preparo a homilia. Pode ir treinando aí, daqui uns dias eu sei. O Murila, você consegue fazer a leitura para nós? Sim. O símbolo... Aí, nesse parágrafo, né? O símbolo. O símbolo ou profissão de fé, dentro da missa, quando as rúbricas o indicam, tem como finalidade que a Assembleia reunida dê seu consentimento e sua resposta à palavra de Deus, ouvida nas leituras e na homilia, e traga à sua memória, antes de começar a celebração, do mistério da fé na Eucaristia, a norma de sua fé, segundo a forma aprovada pela Igreja. Resumindo, com uma frase do padre Jungmann, a profissão de fé ou o credo, ela está ali naquele lugar, porque é um grande amém que a gente dá à liturgia da palavra, né, as leituras que a gente escutou, a homilia que foi proclamada, né, que foi professada ali naquele momento, e também a gente já faz uma leitura do histórico, da história da salvação, né, para a gente se preparar para um momento maior do mistério da fé, que é a mesa eucarística. Então, ela está ali naquele lugar por isso. Ela tem 2 papéis. Ela tem um papel de, primeiro, eu concordo com tudo isso que foi proclamado aqui nessas leituras, e também professo a minha fé nesse Cristo que eu vou receber na mesa eucarística daqui a pouco. Então, ela estabelece esse link. Por isso que o credo está ali, não está em um outro lugar, né? Então, é uma lógica, tem uma lógica dele estar ali. Você continua, Murilo? Sim, o sacerdote preside a oração universal estando na cadeira, e as intenções são enunciadas no ambão. A Assembleia participa da oração de pé, dizendo ou cantando a invocação comum
depois de cada intenção, ou então orando em silêncio. Muito bem. Então, a oração universal, né, que é a oração dos fiéis, né, ela é feita pelo padre, mas quem vai rezar, né, ele faz ali na verdade, quando tem diácono, né, quem faz a introdução à oração é o diácono, tá? A prescrição no missal é para que o diácono faça essa introdução. Tanto que vocês devem perceber que aqui sempre termina o credo, o padre Robson, quando eu estou, ele me passa o microfone, né? Justamente por isso. É uma função do diácono essa, dentro da liturgia da palavra. E a Assembleia, nesse momento, tem que ficar de pé, né? Às vezes, algumas pessoas estão um pouquinho cansadas, né? A gente tem que pedir para eles levantar, né? Principalmente quando tem alguma coisinha ali diferente na celebração, o povo empolga, né? E fica sentado. Mas é isso aí. Hernani e Thaisa, um dos dois consegue fazer a leitura para nós desse último parágrafozinho aqui? Sim, Diácono. Os livros das leituras que se utilizam na celebração, pela dignidade que a palavra de Deus exige, não devem ser substituídos por outros subsídios de ordem pastoral, por exemplo, pelos folhetos que se fazem para que os fiéis preparem as leituras ou as meditem pessoalmente. Obrigado. Então, os livros não podem ser substituídos por subsídios pastorais. E a leitura na missa, ela é feita pelo lecionário e não pelo folhetinho, tá? Então, quando chega lá o leitor, antes do comecinho da celebração, vai com ele lá no ambão, mostra para ele a leitura, né? Ele pode até usar o folhetinho para se preparar para a leitura, mas a leitura ela precisa ser lida do livro, tá joia? Por quê? Vocês saberiam dizer por quê? Vixe, agora eu apertei, né? Com força. Para justificar essa questão da dignidade que a palavra tem, né? Talvez. Da dignidade da palavra e porque a nossa liturgia ela é cercada por quê? Por sinais. Isso. Por sinais e símbolos. E quando a gente está falando aqui do lecionário, ou a gente está falando do evangeliário, que é aquele livro maior, onde só tem os textos do evangelho, a gente está falando do próprio Cristo, que é a palavra de Deus. Então, é um símbolo, é um sinal muito forte. Então, a gente precisa estar atento aos sinais, por isso que não se lê no folheto. E aí entra a questão da dignidade, né, que o Juan trouxe para nós aqui também, né? Porque a gente percebe essa dignidade pelo sinal. Né? Então, o que é mais... Quando você olha, né, lá no ambão, o que você olha assim e você vai perceber que é uma coisa mais digna? Um lecionário ou um folhetinho? Né? Então, a gente está falando do Cristo, a palavra viva, né? Beleza? Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Diácono, só uma coisa. Então, no caso, o lecionário seria uma parte do rito, né, da celebração. Aí é por isso que é porque é mais fidedigno, né, você ler através de um lecionário, seria isso, né? Então... Sim, e lembra que logo ali acima teve um lugar que a gente leu falando que os textos são textos aprovados. Sim. Né? Então, é porque justamente por conta disso. É uma tradução que é uma tradução feita, né, de acordo com com a aprovação da Sagrada Congregação para o Culto Divino. Né? Eu falei ali atrás, na gravação, atrás eu falei do culto para a liturgia, mas é para o culto divino. Né? Então, a Sagrada Congregação é um órgão, né, que tem no Vaticano, que é responsável por aprovar todos os ritos, né, todos os livros e tudo mais que são utilizados aí na liturgia. E aí, se você for, né, numa celebração
lá nos Estados Unidos ou lá no México, né, o rito aprovado ali é o mesmo, né? O texto, né, é o mesmo. Então, eles vão buscar palavras que realmente sejam mais próximas e fiéis dentro de cada idioma, né, para poder se fazer a leitura. Sim, entendi. Já. Por isso que, pode falar. Pode terminar. Oi? Diácono, tinha falado para você terminar, então eu vou perguntar. Diácono, as preces é uma coisa que não tem, né? Geralmente o pessoal leva o folhetinho, ou lá também tem, o pessoal que opta por ler do dia lá. As preces, elas podem ser feitas pelo folheto, tá? Porque as preces, elas não têm ali no lecionário. Quando a gente fala do lecionário, a gente tem apenas algumas... a gente fala só dos textos mesmo da Sagrada Escritura. Agora, no missal, existem algumas preces ali pré-formuladas ali para uma eventualidade, tá? Mas, geralmente, no caso das orações, né, elas podem ser... Até porque a gente não precisa necessariamente usar aquelas do folheto, né? As preces a gente pode preparar, né? A própria comunidade pode preparar as preces, tá? Desde que sejam preces sucintas, né? Não sejam grandes poesias ou grandes redações, né? Que tem gente que, principalmente em festa de padroeiro, tem gente que vai fazer prece, faz 5, 6 preces, e cada uma tem quase 10 linhas, né? Dá até uma... É quase maior do que a homilia do padre. Alguma dúvida mais? Diácono, a gente ainda vai falar da parte da Eucaristia na próxima semana? Tomara que sim, né? Se Deus permitir. Então, eu vou guardar a pergunta para a semana que vem. Então, beleza. Galera, então vamos fazer aqui uma reflexãozinha final, né, para encerrar, né, o nosso momento de hoje. Eu trouxe uma frase aqui do Padre Romano Guardini. O Padre Romano Guardini, ele foi o grande influenciador da liturgia, da reforma litúrgica, talvez, né? É um cara muito querido por Bento XVI e por Papa Francisco. Os dois se inspiram muito nele, enquanto liturgista. E ele vai dizer o seguinte: a liturgia é, antes de mais nada, um instrumento de salvação. É da sua verdade e do seu valor de vida cristã que se trata para nós. Ao pronunciar as orações e os salmos, não queremos nem buscamos senão louvar a Deus. Quando participamos da missa, o que importa é reconhecer que estamos, então, mesmo à beira do manancial da graça. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, descei sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Pessoal, muitíssimo obrigado e boa noite. Boa noite, até semana que vem. Boa noite. Você pode perguntar de Boa noite, Diácono. Boa noite, Diácono. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Tchauzinho, gente. Boa noite, Diácono. Tchau. Boa noite. Fecha.